Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Meio Ambiente. Prazo do edital para projetos de parques urbanos terminou em 7 de outubro. O Ministério do Meio Ambiente lançou o edital de chamamento público para projetos de parques urbanos em municípios brasileiros. O projeto foi lançado em comemoração ao Dia da Árvore e no primeiro aniversário do programa Cidades Mais Verdes e do Cadastro Ambiental Urbano. O programa Cidades Mais Verdes, instituído pela Portaria MMA número 504, de 21 de setembro de 2020, tem como objetivos a criação, ampliação e integração de áreas verdes urbanas e a melhoria da qualidade de vida nas cidades, com a valorização dos serviços ecossistêmicos proporcionados por estas áreas. Visando colaborar para o cumprimento destes objetivos, o Ministério do Meio Ambiente selecionará um ou mais projetos demonstrativos de parques urbanos municipais que estejam alinhados ao programa Cidades Mais Verdes e ao Cadastro Ambiental Urbano. Os projetos aprovados deverão prever a implantação, ampliação ou revitalização de parque urbano, podendo contar com recursos do edital para a contratação de serviços e materiais de consumo. Os gestores municipais interessados em participar do certame tiveram até o dia 7 de outubro para realizar o cadastro de proposta na plataforma Mais Brasil. Após o prazo limite para a apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida. FNDE prorroga até o fim de 2021 prazo para repactuação de obras inacabadas. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, prorrogou até o dia 30 de dezembro de 2021 o prazo para repactuação e retomada de obras inacabadas da educação. Os municípios devem elaborar o processo de reprogramação das obras o quanto antes no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o SIMEC, conforme os parâmetros estabelecidos pela Resolução 3 de 2021, que demonstra os critérios da documentação que será desenvolvida pelos órgãos municipais. A viabilidade da reprogramação deve ser analisada pelos envolvidos no projeto, já que ajustes podem acarretar em aumento de custos para a Prefeitura, que neste caso terá de arcar com recursos próprios, caso o valor da obra ultrapasse o que já havia sido acordado no contrato original com o FNDE. Gestores municipais podem encontrar auxílio para pactuar novamente as obras no Guia para a Repactuação das Obras Inacabadas. Este documento foi elaborado pelo FNDE e contém um passo a passo sobre como fazer a repactuação, além de possuir modelos com as declarações que fazem parte do checklist padrão do fundo. No site do Portal de Convênios você tem acesso ao guia completo. Acesse portalconvênios.com. Estados e municípios querem mudanças na PEC dos precatórios. Representantes de estados e municípios pediram aos deputados da Comissão Especial que analisa a proposta de emenda à Constituição sobre parcelamento de precatórios, a PEC 23 de 2021, que façam algumas mudanças no texto. Os precatórios são dívidas do setor público reconhecidas pela Justiça. Boa parte é devida entre os próprios entes da Federação. Marialvo dos Santos Filho, representante do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda Estaduais, o CONCEFAZ, disse que, em princípio, os estados são contrários ao parcelamento, mas pediu que, caso a PEC seja votada, a dívida dos estados e municípios com a União não seja obrigatoriamente compensada com os precatórios que a União deve a esses governos. Segundo ele, é melhor que a compensação seja opcional, que abranja toda a dívida e não só o principal, e que possa ser desvinculada da origem dos precatórios. Isso porque a maior parte dos precatórios que a União deve aos estados é relacionada ao Fundef, o antigo fundo que financiava a educação. Para Marialvo Filho, seria mais interessante União e estados negociarem o tipo de dívidas que seriam compensadas. O deputado Enio Verri, do PT, no entanto,
questionou a possibilidade de compensar precatórios do Fundef com dívidas não relacionadas à educação. Mas isso está resolvido nos estados? O nível da educação, ele é bom o suficiente hoje para que o dinheiro que não foi pago à educação, que ganhou-se na justiça, não volta para a educação? Não me parece justo esse tipo de análise. O deputado Hugo Leal, do PSD, que é relator do orçamento para 2022, defendeu a aprovação da PEC. E aqui cabe a nós, com muita responsabilidade, trazer no texto constitucional algo que não fira os preceitos do direito adquirido, o trânsito em julgado, que não fira essa questão, mas que dê conforto para que outras políticas públicas possam ser executadas. A assessora jurídica da Confederação Nacional dos Municípios, Ana Carla Teixeira, lembrou que os precatórios vêm sendo prorrogados desde a Constituição de 1988 e por sucessivas emendas constitucionais, e afirmou que, pelas regras da PEC em discussão, menos de 2% dos municípios se beneficiariam do novo alívio fiscal. Municípios brasileiros se preparam para período de chuvas. Em boa parte do país, a época das chuvas se aproxima. Nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, no Oeste e Sul da Bahia, no sul do Piauí e em grande parte do Maranhão, além de Amazonas, Acre e Rondônia, o período de estiagem vai chegando ao fim e as chuvas começam nos próximos meses. Mas o que por um momento traz alívio, logo vira transtorno em alguns municípios. Alagamentos, enxurradas, inundações, enchentes e deslizamentos de terra são alguns dos problemas que acontecem nessa temporada. Para evitar ou reduzir esses problemas, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil recomenda aos entes federativos que ações de monitoramento, alertas, alarmes, ações preventivas, gestão de riscos, orientação e capacitação da população local aconteçam a fim de se prepararem para eventuais desastres naturais. Todos os entes federativos, estados ou municípios que passam por desastres naturais e necessitam de recursos para ações de socorro, assistência humanitária, restabelecimento e recuperação de danos, podem solicitar auxílio financeiro disposto pela Lei 12.608 de 2012. Para tanto, a Defesa Civil exige que seja solicitado o reconhecimento federal por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres e que atendam aos critérios exigidos pela Instrução Normativa número 36 de 2020. Dentre os critérios para subsidiar a declaração de situação de emergência ou estado de calamidade em caso de desastres, exigidos pela instrução normativa citada, é necessário especificar a intensidade dos desastres, apresentar parecer técnico municipal ou, quando solicitado, do órgão estadual de proteção e defesa civil, relatório fotográfico, entre outros. Após a conclusão da análise, uma portaria publicada no Diário Oficial da União com a especificação do recurso ou apoio a ser liberado. O Ministério do Desenvolvimento Regional informou que apoia a atuação dos governos estaduais e municipais de forma complementar e emergencial. Câmara aprova projeto que revisa a Lei de Improbidade Administrativa. Proposta segue para sanção. A Câmara dos Deputados concluiu na quarta-feira, 6 de outubro, a votação do projeto que revisa a Lei de Improbidade Administrativa, PL 2505 de 2021, antigo PL 10.887 de 2018. A proposta agora segue para sanção presidencial. A votação do projeto foi concluída após a aprovação em plenário, por 287 votos a 133. A maior alteração do texto é a exigência de dolo, intenção, para que agentes públicos sejam responsabilizados. Danos causados por imprudência, imperícia ou negligência não poderão ser configurados como improbidade. A ação deverá comprovar a vontade livre e consciente do agente público de alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade do agente ou o mero exercício da função. Também não poderá ser punida a ação ou omissão decorrente de divergência na interpretação da lei. Serão alterados ainda o rol das condutas consideradas improbidade e o rito processual,
dando ao Ministério Público a possibilidade de celebrar acordos e ao juiz a opção de converter sanções em multas. Alguns deputados consideraram que o texto flexibiliza o combate à corrupção. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, listou medidas que ele considera um retrocesso na proposta. Estamos muito preocupados com o fato de que não haverá mais a existência de uma sanção mínima e nem a aplicação de nenhuma pena de suspensão de direitos políticos para o caso de atos de improbidade previstos. Ainda temos a exigência de trânsito em julgado para execução de condenação, fazendo com que haja um benefício àqueles que depois podem ser considerados no trânsito em julgado culpados e, enquanto isso, continuam exercendo funções públicas prejudicando a sociedade. Já o relator, deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, considera que o texto separa o que é crime do que é apenas uma irregularidade e diz que as críticas à proposta fazem parte de disputa política. O combate à corrupção, à malversação dos fundos públicos, ao dano ao patrimônio público, o enriquecimento ilícito, continuarão sendo punidos por essa lei de improbidade. E as irregularidades, por erro, por omissões de menor importância, mas que são irregularidades, continuarão sendo punidas através de ações civis públicas e de ações populares. Porém, improbidade é uma coisa, irregularidade apenas é outra coisa. A improbidade administrativa tem caráter civil, não se trata de punição criminal. São atos de agentes públicos que atentam contra o erário, resultam em enriquecimento ilícito ou atentam contra os princípios da administração pública. Entre as penas previstas estão o ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!